Vamos ver aqui. As principais modificações feitas por Pombal foram: criação das aulas régias ou avulsas, autônomas e isoladas, com um professor único de latim e de grego, filosofia e retórica, a arte de falar em público, criação da figura do diretor-geral dos estudos para nomear e fiscalizar a ação dos professores, implantação do subsídio literário, imposto colonial para custear o ensino. Há certo consenso entre os estudiosos da história da educação no Brasil em afirmar que a reforma pombaliana foi algo desastroso, fazendo com que adentrássemos o século XIX com uma educação caótica. E, segundo Fernando de Azevedo, as ações de Pombal significaram a destruição do único sistema de ensino existente no país, no nosso Brasil. E foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil, atingindo muito superficialmente a vida escolar, imprimindo na educação meio século de decadência e transição. Em concordância com Fernando de Azevedo, Arnaldo Niskier, 2001, afirma: a organização da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal expulsou os jesuíticos, levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas aulas régias, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os beneditinos, e os franciscanos e os carmelitas. Niskier 2001, página 34. Essa situação de caos e precariedade no ensino brasileiro só começa a sofrer algumas mudanças com a chegada da família real ao Brasil em 1808. A modernidade no Brasil e o pensamento educacional, o liberalismo, a proposta da escola nova, o manifesto dos pioneiros. Transformações na sociedade brasileira entre o século XVII e o século XX. Como vimos no item anterior, nos 2 primeiros séculos de educação no Brasil, ficou sob a responsabilidade dos jesuítas, que ministravam ensinamentos cristãos e tinham o controle do ensino. Vimos ainda que, embora os jesuítas tivessem uma forte preocupação com a conversão dos índios, a obra da catequese acabou cedendo lugar à educação de elite, impregnada de uma cultura intelectual transplantada da Europa. E sobrevivendo com essas características, até mesmo acentuadas, a própria expulsão dos jesuítas e as reformas pombalianas. Tais reformas pombalianas, que levaram à expulsão dos jesuítas do Brasil, impuseram ao Brasil a realidade educacional da metrópole e a sua educação europeizada. Nós tínhamos a educação da europeia, da Europa. Tornou-se o centro e o modelo da educação brasileira, mergulhando nosso ensino no Brasil numa profunda aristocratização. Nós tínhamos uma sociedade dividida em 2 classes sociais. Uma pequena camada de dirigentes que tinha acesso a um ensino refinado e o restante da ação, aqueles dirigidos e que não desfrutavam de nenhuma educação. Este cenário começou a mudar pouco antes da independência do Brasil, mais precisamente com a chegada da família real em 1808. A persistência dos velhos padrões coloniais viu-se pela primeira vez seriamente ameaçada, abrindo novos horizontes e expectativas para a sociedade e para a educação. Com as ideias democratizantes de Rousseau e da Revolução Francesa, uma nova preocupação parece contaminar o ambiente político brasileiro, iniciando-se um discurso em favor da educação popular. Mas isso só vai ser bem delineado a partir da independência do Brasil, mesmo assim de forma bastante tímida. Em 1822, a monarquia que aqui se estabelece acaba se ajustando à dominação oligárquica. E apesar dos discursos em favor da educação popular, apenas os filhos de aristocracia conseguiam ser doutores. O único acontecimento concreto e eficiente para a educação neste momento foi inserir na Constituição de 1823 um artigo que garantia a gratuidade do ensino primário a todos os cidadãos.